sobre a hora da decisão. Amém? Livro de Daniel, capítulo de número 1. Vamos iniciarmos do versículo 4. Daniel, capítulo 1, iniciarmos no versículo de número 4. E daqui a pouco eu quero ver esses jovens visitando e louvar de novo ao Senhor. Amém? Vocês louvaram, que coisa tremenda, né? Eu já preparo o segundo aí, viu? Amém? Queria convidar aqui o evangelista para ler. Eu não estou conseguindo chegar. Essa daqui é pior. Não, é o 4. Lê o versículo 4 até o 8. Glória a Deus. Que diz assim a palavra de Deus: jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, e doutores em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, em que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá um jovem chamado Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Belsazar, e Ananias o de Sadraque, e o de Misael o de Mesaque, e o de Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a mensagem do Senhor que eu trago nesta noite é em relação a um jovem por nome de Daniel. Amém? Ele tinha cerca de 16 anos de idade por aí. Agora ele estava muito longe de sua casa. Ele foi convidado para ficar no palácio do rei Nabucodonosor. Não somente ele, como alguns outros jovens também, que foram convocados. Mas na primeira instância aqui, nós observamos no versículo de número 4, que nos diz a palavra que não era qualquer jovem que podia entrar no palácio do rei. Não era para qualquer um chegar assim e entrar, porque naquele tempo muito jovem desejaria o que Daniel teve a oportunidade, o quanto esses jovens também tiveram. Mas no versículo de número 4, nós observamos uma coisa bastante interessante. Nos diz a palavra que era jovem, que não tinha defeito. Sabe o que significa isso? Para você ser chamado para a casa do rei, para ter o direito de servir ao rei, você não pode ter defeito. Você tem que fazer a diferença. Não diz a palavra do Senhor que Daniel estava a mais de 12.000 quilômetros ausente dos pais, mas mesmo ausente dos pais, Daniel estava no seu coração. Ele se propôs não se contaminar. Aleluia! Eu quero dizer nessa noite para os jovens, muitas vezes
vezes papai e mamãe instrui você dentro de casa. Às vezes o pastor, ele orienta você dentro da igreja, mas na fora a decisão é sua. Tem coisas na vida que não é eu que vou decidir por você, que não é pastor, que não é pai, não é ninguém, mas é você mesmo. E agora nós encontramos na palavra de Deus, meu pastor Júlio, nós observamos que ali uma multidão de jovens foram para o palácio do rei. Eram jovens sem defeito, não era qualquer um. Jovem que não obedecia aos pais não tinha direito de ir para o palácio. Jovem que faltava com respeito à sua liderança, jovens que andavam igual ao mundo, também não prestava para estar lá no palácio. Tinha que ser jovem escolhido. Agora nos diz a palavra de Deus que diante de tantos os jovens que estavam ali tinha 3 jovens que eram amigos de Daniel: Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 jovens, diante de tantos os jovens que estavam ali, Daniel escolheu apenas 3 para estar ao seu lado. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que vocês coloquem na sua mente: qualquer pessoa pode ser seu amigo, mas a amizade é nós que escolhemos. Não é uma pessoa chegar para mim e dizer: pastor, eu quero ser seu amigo, mas o meu coração diz: será que eu quero ser o teu amigo? Tem essa diferença também. Muitas vezes o mundo lá fora olha para o jovem e deseja estar perto de você, deseja andar com você, mas não é andar com você para ser seu amigo, mas é andar com você para ser seu inimigo, para tirar você da presença do Senhor. Em meio a tantos jovens que estavam ali, não diz a palavra de Deus que Daniel ele foi diferente? Olha, tem muitos jovens aí, mas os meus amigos são Azarias, Ananias e Misael. Não posso escolher outros jovens, sabe por quê? Porque nós temos que escolher jovens que tenham compromisso com a palavra de Deus. Interessante que os jovens hoje em dia, ainda bem que aqui não tem, mas tem a ver que muitos jovens cristãos procuram uma boa amizade lá fora, aonde muitas boas amizades você tem dentro da casa do Senhor. Então o negócio aí está errado. Se você é um jovem cristão, você tem que procurar pessoas da mesma fé. Não significa que você não vai deixar de falar, não. Você pode falar com todos, mas tem uma coisa: mas amigos são coisas que nós temos que guardar. E o interessante nisso tudo, que mais na frente nós encontramos Daniel dizendo assim: olha, tudo o que ele falava, ele dizia: o Deus dos meus pais. Não, os Deus do meu pai ensinou dessa forma. Não, o Deus do meu pai. Sabe o que significa isso? Que Daniel já era instruído a adorar esse Deus criador dos céus e da terra. É uma coisa de adorador. Daniel era um verdadeiro adorador. Ele já guardava no coração aquele sentimento, aquele amor com Deus. Daniel não estava ali em meio a tanta multidão, mas Daniel já era um adorador. Em meio a tantos jovens que estavam se contaminando, ele decidiu no coração: eu não vou me contaminar, eu vou mostrar a diferença. Qualquer um pode se contaminar, mas eu não vou me contaminar. Sabe o que é isso aí? É uma decisão própria, é uma decisão que você decide. Então os jovens, vocês jovens, estão de parabéns, porque vocês estão fazendo as melhores escolhas da sua vida. Porque muitos jovens da idade de vocês hoje estão por aí na contaminação do mundo, praticando coisas ilícitas. Outros já morreram, não existem mais,
mas vocês estão aqui adorando ao Senhor, vocês estão servindo ao Senhor, porque vocês determinaram no coração em servir a esse Deus. Eu imagino todo mundo ali, olha, e Daniel? Não, Daniel propôs no coração, eu não vou me contaminar. Se você quer se contaminar, os problemas de vocês. Agora eu não, eu tenho meu compromisso, é com Deus. Meu compromisso é diferente, viu? Eu tenho um compromisso, Deus dos meus pais me orientaram dessa forma. E digo até assim de passagem, eles estavam honrando não somente a Deus, mas a seus pais. Porque quando Daniel foi para o palácio, não tinha papai e mamãe junto não, para tocaiar não. Ele estava sem pai e sem a mãe, mas ele estava como um adorador de Deus ali. No meio da tribulação, no meio de tanta gente ímpio, ele estava ali. Coisa bonita é a gente mostrar o nosso testemunho. Mas não é somente na igreja, não é somente na frente dos pais, mas aonde você chegar, seja na escola, no trabalho, seja onde for, mostra a diferença. Daniel, dentro do palácio, no meio de tantas pessoas, Daniel era diferente. Ele mostrou o Deus que ele servia. Louvado seja Deus. E a gente estamos aqui nessa terra para representarmos o maior homem do mundo, chamado Jesus de Nazaré. Ele disse: vós sereis as minhas testemunhas, tanto aqui como em Jerusalém, aonde você chegar, tanto aqui no Jardim Ipiranga, como no Lídia Queiroz, como no Maués, aonde você chegar, você é uma testemunha de Jesus. Você tem que fazer a diferença aonde você chegar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.